A castidade é o olheiro entre as virtudes, e já nesta vida nos torna semelhante aos anjos. Nada há de mais belo que a pureza, e a pureza dos homens é a castidade. Chama-se essa virtude honestidade, e sua prática a honra. Olá pessoal, tudo bem? Olá! Hoje nós viemos aqui dar continuidade à série de vídeos sobre castidade e modéstia. E nesse vídeo nós viemos particularmente falar sobre a castidade. Então esclarecer o que é a castidade e nos vídeos posteriores nós vamos esclarecer como vivê-la. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, castidade é a integração correta da sexualidade na pessoa e com isso a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação. A castidade é uma das virtudes mais almejadas, mas é uma das mais difíceis, porque ela está diretamente ligada ao corpo. Ela não necessariamente precisa do corpo, ela se trata da alma. Tomás de Aquino vai dizer, depois na Suma Teológica, que a castidade ela está intimamente ligada com a alma. Na verdade, está intimamente ligado com o composto, corpo e alma. Então, quando nós pecamos contra a castidade, o efeito que acontece não é apenas na alma, mas também temos efeitos desse pecado no corpo, porque eles têm uma ligação intimamente ligada com o corpo. Por isso que para ser uma pessoa casta, você precisa ser uma pessoa íntegra em corpo e alma. Então você precisa ter um domínio completo sobre o seu corpo. A virtude da castidade ela está mais relacionada ao 6º e ao 9º mandamento, que diz que nós não podemos cometer adultério, não podemos pecar contra a castidade, que significa esse domínio completo. E a castidade envolve também outras pessoas, porque quando se comete um pecado contra a castidade, geralmente você também está cometendo um pecado com outra pessoa. Todo pecado é assim, quando você peca, tu imagina quando você solta uma pedrinha no lago e tu vê a onda se espalhando. Então, quanto mais próximas as pessoas são de você, mais elas vão ser afetadas por aquele pecado. Principalmente quando tem pecados tão próximos da carne, como no caso a castidade, a falta de castidade, certo? Esse pecado afeta diretamente as pessoas com quem você se relaciona. Às vezes a sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, até seus familiares. Por quê? Porque eles estão muito próximos de você e aquele pecado é muito intenso. Por isso que ele precisa de uma confissão o mais rápido possível. Todo pecado é assim, mas você entende que o efeito dele é a longo prazo. Claro que o efeito é local, em loco, mas ele tem um efeito a longo prazo. Principalmente para nós homens. Tem um efeito colateral muito ruim, né? Pecar contra a castidade. Mas não se engane, as pessoas que estão solteiras, por exemplo. Para você ter, entre aspas, se você é uma pessoa solteira e você quer ter, entende que a sua vocação é o matrimônio, você procura alguém, você espera alguém em Cristo, você precisa primeiro ter um domínio do seu corpo. Tu tem que ter essa prática dessa virtude. Entende? Porque se você não tem essa prática dessa virtude e procura outra pessoa, você, em vez de utilizar apenas o seu corpo para um prazer seu, você vai utilizar o corpo de outra pessoa. Então você só está migrando o pecado. Por isso que o pecado contra a castidade é um dos piores pecados. Porque você muitas vezes utiliza a outra pessoa. Então é muito triste este pecado contra a castidade. E é por isso que quando uma pessoa comete este pecado, tem consciência de que cometeu este pecado, ela se sente tão impura, suja. É porque este pecado está relacionado com o corpo. Mas sobretudo com a alma, né? Está relacionado com a alma. Porque o pecado afeta a alma primeiramente. Primeiramente, e claro, quando você coloca outra pessoa como um objeto, então você não está tratando com um outro ser humano. Você está tratando com um objeto. Você está coisificando, por assim dizer, a outra pessoa. Porque você quer um prazer temporário. E esse prazer, você vai utilizar uma ferramenta, entre aspas, porque você coisificou a outra pessoa. Você objetificou a outra pessoa, certo? Tornando ela um objeto. E isso pode causar uma idolatria, que é transformar o homem ou a mulher num tipo de ídolo, onde você vai buscar o prazer no ídolo, louvando aquele ídolo, entende? Porque as pessoas, homem e mulher, têm igual dignidade, então ambos precisam se respeitar na dignidade que ambos possuem perante Deus.
Mas por que a castidade é tão importante? Porque ela é uma virtude tão preciosa a ponto de ser chamada a pérola das virtudes. Para muitas pessoas, principalmente para aqueles que não são cristãos, talvez a vivência da castidade não seja algo necessário, porque não se vê um sentido nisso. Mas não é só o que é visível, né? Os prejuízos de não viver a castidade não são visíveis, eles são mais interiores do que exteriores às vezes. Embora também se exteriorize, também esteja presente, né, no seu corpo, naquilo que você faz. Porque a castidade também envolve muito o corpo. Mas muitas pessoas às vezes não entendem a importância da castidade porque acham que está relacionado apenas com um mandamento divino. Porém, os benefícios de se ver a castidade não estão apenas para nós cristãos, para nós, sei lá, nos sentirmos bem. São para todos os que a vivem. E por que é tão importante, né, a vivência da castidade? Então, pra gente entender um ponto que tu falou, é que quando você tem no decálogo não pecar contra a castidade, você tem um lado que é conhecido como uma lei negativa, por assim dizer. Ele começa com o que você não pode fazer. Mas vamos entender o que a castidade nos leva a fazer. Porque o não pecar contra a castidade, como a gente está vendo, ela é uma lei não negativa que é ruim, mas ela começa com negando que você tem uma coisa que você faz, certo? Uma ação que você faz. Agora, quando a gente entende o que é a virtude da castidade, nós temos algo que nós podemos fazer, que nós somos livres para fazer. É essa a função da castidade. Então, nós somos livres, nós não queremos pecar contra a castidade porque nós somos livres para algo, e esse algo nos leva a uma finalidade. Por isso que quando tu falou que uma pessoa que, por exemplo, um ateu, que ele, entre aspas, vai tentar viver a virtude da castidade, não vai conseguir. Por que ele não consegue? Assim, ele pode ter uma aparência, mas ele não tem finalidade. Porque a finalidade da castidade é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a finalidade de toda a virtude é amar a Deus. Só que na castidade, você vê isso, fisicamente, porque ela está envolvendo o corpo, certo? Então, ela tem que ter uma finalidade. Toda virtude tem uma finalidade, que é amar a Deus. Então, se a pessoa não é cristã, não ama a Deus, porque ela não crê, ou não quer crer em Deus, então ela não tem finalidade. Aquela falsa castidade, por assim dizer, aquela falsa virtude, é só mais um moralismo burguês. Mas o que nós estamos falando não é um moralismo burguês, não é um falso moralismo. Nós estamos falando uma vivência de uma virtude, que é uma virtude moral, mas não é um moralismo. E quais são os efeitos da castidade na tua vida? Primeiro, é não transformar as pessoas num objeto. Então as pessoas não são fonte da sua alegria, não são fontes do seu prazer. A sua alegria está em Deus. Depois que a sua alegria e seu amor está em Deus, que você consegue amar as outras pessoas. E também outro ponto é que você não se coisifica também, né? Nós vamos ver quais são as tendências do homem e da mulher, mas... verdade. A castidade possibilita que você também não se coisifique, não se trate como uma coisa, porque afinal você é templo do Espírito Santo, então você tem que dar a dignidade que o seu corpo merece. Porque a castidade para o homem e para a mulher tem a mesma finalidade. No entanto, as finalidades intermediárias, por assim dizer, não é a mesma, porque a gente vai entender depois que o pecado da luxúria para o homem é de uma maneira e para a mulher é de outra. Consequentemente, o oposto ou o antagonista disso, que é a virtude da castidade, se comporta diferente também, mas levando à mesma finalidade última. E outro benefício que a castidade nos traz é aquilo que nós falamos já no vídeo passado, do equilíbrio entre alma e corpo. A castidade permite esse equilíbrio correto, que é a alma que domina o corpo, e não o contrário, o corpo que domina a alma. Porque a castidade permite que você tenha um domínio sobre si mesmo, sobre as suas paixões. Então, há o correto equilíbrio, há aquilo que é a nossa natureza humana, né? Que é a alma dominando sobre o corpo e não o contrário. Então, este talvez seja um dos principais benefícios e pontos que a vivência da castidade nos traz, este equilíbrio que é tão necessário. É por isso que ver a castidade, mesmo que não se esteja preocupado com amar a Deus, ainda assim é um benefício, porque há esse equilíbrio. E o ser humano, quando não vive esse equilíbrio, tem muitos prejuízos, tem muitos efeitos ruins. Mesmo que tu disse
no caso de viver a castidade sem amar a Deus, mas o problema, no caso de quando você vive a castidade sem amar a Deus, é que ela pode ser frustrante, porque você não tem finalidade. Quando você tem finalidade, mesmo a dificuldade de viver a castidade é possível. Ela vai ser difícil no início, mas porque você tem uma finalidade, ela vai ser suave no final. No caso, quando tu falou ali da pessoa que não ama Deus, não crê em Deus, ela pode, a princípio, se dar bem, mas o problema é ao longo prazo. Ela vai ficar frustrada, porque ela não tem um amor, ela não reconhece o amor perfeito, que é o amor de Deus. Além de tudo, ela vai ter muitas dificuldades de ver a castidade, porque a castidade a gente não vive por o nosso esforço próprio. Ela é, antes de tudo, uma graça de Deus. Isso tem que ficar bem claro. Se você quer viver a castidade, lembre-se, você não vai conseguir vivê-la contando com as suas próprias forças. É Deus que lhe dará a graça de vivê-la. E é preciso acreditar que Deus pode lhe dar essa graça. Muitas vezes as pessoas podem ter tido experiências ruins na sua vida passada, não ter vivido a castidade anteriormente, e desacreditar nisso. Acreditar que a impureza tomou seu coração e não há mais jeito. Mas acredite que Deus também pode restituir a sua pureza. Então, não essa importa pureza, quantas vezes você tem errado. Essa pureza que foi antes maculada, seu coração que foi maculado pela impureza, ele pode ser restituído, pode ser purificado novamente pela graça de Deus. E é dessa forma, é por isso que você vai conseguir vivê-la com a graça de Deus. E é por isso que a castidade, assim como toda virtude, só é conquistada com muita oração. Muita oração. É necessário rezar muito, pedir muito à Virgem Santíssima e a Nosso Senhor Jesus Cristo a graça de viver a castidade, de ter a pureza. Quem é católico, quando comunga, é importante pedir naquele momento aquele que é o mais puro de todos, Nosso Senhor Jesus Cristo, essa virtude, a virtude da pureza. Porque os puros verão a Deus. Então é necessário ser puro. Exatamente. E não ser puro apenas nas ações externas, mas nas ações internas. Porque quando Jesus fala sobre a pureza de coração, ele está falando também do pensamento. Então esse pensamento, que às vezes são pensamentos voluntários e involuntários, que são as involuntárias são as tentações. Então essas tentações nós temos que... elas vão acontecer e nós temos que passar por elas. Uma tentação, ela nunca vem que você não possa passar por ela sem cair, certo? E o deleite, né? Eu vou falar depois um vídeo sobre a parte masculina, sobre esse deleite que nós temos em pensar em algo sensual, por exemplo. Então este erro, ele tem que ser cortado no início, para que esse deleite não venha a ser um pecado ainda maior, como adultério, como um pecado contra a castidade, no caso, masturbação, etc. Para que isso não ocorra, você tem que bloquear o pensamento, já de início. Este pensamento talvez seja um dos processos mais difíceis, porque você não olhar, não ver nenhum vídeo, não ver nenhuma imagem, etc., essa ainda é a parte fácil. O problema são quando as imagens são na sua mente. Isso, você não adianta tu fechar os olhos, não escutar, não falar, porque o pensamento é interno. Por isso que é preciso uma purificação da imaginação. Recomendação, vou deixar o link na descrição do vídeo. Há algumas aulas, acho que são 2 aulas do Padre Paulo Ricardo, que ele fala sobre isso. A purificação da imaginação é muito importante para viver a castidade. E por que a castidade é importante para amar? Por que a castidade é um outro nome para o amor? Verdadeiro amor. Isso está ligado com aquilo que é o amor, com a doação. Você só pode amar outra pessoa se você se doar a ela, porque amor é doação. Mas se você não vive a castidade, não há como se doar a outra pessoa, nem a Deus e nem a sua namorada, seu esposo, as outras pessoas em geral, porque você não tem um domínio sobre si próprio. Então, para se doar, é preciso antes ter um domínio sobre si próprio. Porque como é que você vai doar algo que você não tem? Não é possível. Então, você precisa ter a si mesmo, ter um domínio sobre si mesmo, para então poder se doar, para então poder amar. É por isso que a castidade é um outro nome para o amor. E só existe amor casto. Não existe amor que não é casto. Muitas pessoas acham que muitos relacionamentos em que não se vive a castidade, se tem amor ali. Mas isso é falso. Aquilo é paixão, né?
Isso é aquele paixão, é isso é desejo, atração, menos amor. Isso é paixão. E aquilo é passageiro, mas ele é intenso no momento que está acontecendo. E aí as pessoas confundem com amor. Mas isso não é amor. Amor é doação, é sacrifício, é renúncia. A castidade está muito ligada com sacrifício e pensa no renúncia. amor da mãe, né? O amor que a mãe tem pelo seu filho. Ela passa por renúncias e dores para que ela possa ter aquela criança. Então isso é amor, é sacrifício, é dor, é abnegação. Então isso é amor. A castidade é amor. Fora disso não há amor. É negar os próprios desejos, as próprias paixões por amor ao outro, para não usar o outro. Porque quando você usa o outro, você não está amando ele, você está o usando, coisificando ele. Então é importante ter um domínio sobre si mesmo e renunciar a si mesmo em muitos momentos para poder amar verdadeiramente, amar como Deus nos ama. É como Jesus pede para o menino rico dar tudo que ele tem, vender tudo, ou seja, renegar a si mesmo e carregar a própria cruz e seguir Jesus. Ele pede isso. Então a abnegação começa exatamente assim, nos seus desejos, para você poder ter mais doações. Então, quando nós temos esse apetite sexual, e nós negamos ele naquele momento, tem que fazer um esforço grande, não por nós mesmos, nós não somos pelagianos, mas pela graça de Deus que atua em nós, nós conseguimos amar o outro negando os nossos desejos. Então é só assim que nós conseguimos amar e ser fraternos. E assim nós nos tornamos seres racionais de fato. Aí nós temos liberdade. Muitas pessoas acreditam que viver a castidade é ter uma privação da liberdade, mas muito pelo contrário. A castidade, e só vivendo a castidade de fato, é que você tem liberdade. Porque você responder a todos os seus desejos e apetites carnais é você ser escravo de si mesmo. E isso não é liberdade. A escravidão é contrária à liberdade. E quando você responde a todos os seus desejos, aceitando eles, né, respondendo a eles, você torna-se escravo de si mesmo. Muito contrário à castidade, né? A castidade permite que você, tenha um domínio sobre si mesmo. E dessa forma você é livre. Livre para amar de fato, livre para ser você mesmo, livre para pensar. Então, isso é um grande efeito da castidade, mas né? isso é importante, esse fato do pensar. Porque quando você peca contra a castidade, existe um termo que é utilizado que é nublamento. Ou seja, você não consegue mais raciocinar porque você só pensa naquilo. Você está pensando só naquilo, só pensa que fica louco e só quer aquela tentação que está vindo. Ou seja, existe um nublamento do raciocínio. Então quando você vive a castidade é muito mais fácil você utilizar-se da razão. Por quê? Porque os animais, eles respondem aos estímulos que eles possuem e os estímulos externos. Então, quando tem uma cadela que está no cio, o cachorro responde a um estímulo. Nós, seres racionais dotados de inteligência por meio da fé, não precisamos responder a esses estímulos, que por causa do nosso pecado original está todo desequilibrado. Então, nós não respondendo a esse estímulo, nós não nos privamos. Muitos homens podem entender ou criar um sistema de crenças errado que a castidade é uma castração, mas pelo contrário, ao contrário, porque esse ideal de homem que nós vemos aí, que acredita que a castidade é uma castração, ele não entende a própria masculinidade, porque o fato de ser homem não é um despudorado, é pelo contrário, um que tem a integridade física correta, moral, perfeita. Então que fique bem claro que para viver a castidade é preciso pedir a graça de Deus. Não basta nós entendermos o que é castidade, por que é importante vivê-la e até mesmo tentar vivê-la sem a oração. A oração é o sustentáculo da castidade, ela é a base. Sem essa base não há estrutura, que é a castidade, que é a virtude. É preciso primeiro rezar muito, pedir a graça. A devoção à Virgem Santíssima ajuda muito na vivência da castidade, afinal, a Mãe de Deus é aquela que é imaculada, é puríssima, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante aquela prática da comunhão, de pedir a pureza após a comunhão, né? Após a comunhão, ali na oração. Então é importante rezar muito. E a castidade, então, permite que nós sejamos livres para amar.
E esse é o grande benefício da castidade que muitos que não a vivem não a compreendem. Há um deleite, uma alegria em ser puro que aqueles que não são castos não entendem.